Graça e paz a todos. Gostaria de convidá-lo a ler o texto que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo registrou Lucas, capítulo de número 7, do versículo 1 até o versículo 10. Lucas 7, do versículo 1 ao versículo de número 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Uma matéria do jornal Estado de Minas publicou um artigo no dia 22 de abril, intitulado A Fé que Cada Um Tem em Tempos de Pandemia. A matéria afirma que, diante da pandemia do novo coronavírus, com o isolamento social, a fé é a confiança absoluta, sem espaço para dúvida, que cada um deposita no que escolhe a acreditar. A esperança como antídoto diante do inimigo invisível, letal, e que a humanidade luta para controlar. E, portanto, mesmo aquele que não tem fé cristã em Deus, ele tem a fé humana, em poder acreditar no homem, na ciência, no bem coletivo, na fraternidade. Não importa no que ele acredite, o que importa, o mais importante, é que ele tenha fé. E fé é exatamente o propósito o qual Lucas escreve o Evangelho relatado. Pois, logo no início, Lucas afirma que depois de acurada investigação dos feitos de Jesus, ele escreve com o intuito de fortalecer a fé da firmeza e estabilidade a tudo que havia sido ensinado pelo cristianismo. Isso nós podemos ver no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículos de número 3 e 4. O texto nos diz o seguinte: Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Então, Lucas, ao escrever o Evangelho, tem esta intenção de que, por meio da fé, não em qualquer coisa, mas em Jesus Cristo, aqueles que ouvem o Evangelho creiam na salvação por meio de Cristo Jesus. E, portanto, Lucas, por ser médico, ele interessa-se muito nos milagres de Jesus, sendo que o milagre narrado no texto lido, Jesus deixa claro que o elemento motivador dele foi a fé de um centurião. Não qualquer tipo de fé, mas uma fé que, segundo Jesus, ele nunca tinha visto igual em Israel, entre o povo dele. Assim, diante dessa afirmativa de Jesus, é impossível não nos perguntarmos: mas o que essa fé do centurião tem de tão especial? O que deixou Jesus admirado ao olhar a fé daquele homem? E então, olhando para essa pergunta, nós somos convidados a meditarmos sobre o tema, a fé que agrada a Deus. Mas o
que essa fé que agrada a Deus tem? Quais as características que essa fé que agrada a Deus possui? Acredito que a primeira delas é que a fé que agrada a Deus tem interesse em abençoar vidas. Isso mesmo, a fé que agrada a Deus tem interesse em abençoar vidas. E isso fica claro a partir do versículo de número 2, onde o texto nos diz: E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. De início, Lucas relata que um centurião romano, o centurião era um militar importante, chefe de aproximadamente 100 homens. Era um homem bem-sucedido, bem de vida, pois ganhava muito dinheiro nas legiões romanas. Era um homem também muito influente na sociedade a qual fazia parte, que apesar de não ser judeu, pois no versículo de número 9, o próprio Senhor Jesus diz que em Israel ele nunca viu fé igual daquele homem, ele era simpatizante dos judeus e era dotado de uma fé em Deus. Esse centurião, então, este homem que é simpatizante da fé dos judeus, tem um servo que está enfermo, à beira da morte. Mateus nos afirma que o servo está na cama, paralítico, e sofrendo horrivelmente. Mateus capítulo 8, verso de número 6. E assim, aquele homem, aquele centurião, ao ouvir falar de Jesus, com certeza do poder de Jesus, das curas que Jesus vinha realizando, ele envia anciãos judeus até Jesus para que intercedam junto a Jesus, para que este fosse curar o seu servo. Mas em que momento fica claro que a fé desse homem o faz abençoar vidas? Basta olharmos para o que é dito acerca das características desse homem. O verso de número 2 fala-nos que ele estimava muito ao seu servo. Já foi dito aqui que este centurião era um homem influente, um homem de poder, um homem de posses, um homem de destaque na sociedade, um militar importante. E, portanto, ele deveria tratar os seus servos, os seus escravos, como propriedade. Mas não é isto que este homem faz, justamente porque a fé dele é uma fé que está preocupada em abençoar vidas, e ele trata este seu servo doente como uma pessoa. E o texto ainda nos dá uma informação importante, que o centurião estimava muito o seu servo. Isso é admirável, vindo de um cidadão romano. Mas o verso de número 3 também fala-nos que ele estimava tanto ao seu servo, este centurião, que ele envia pessoas até Jesus, ao ouvir falar de Jesus, para que Jesus viesse curá-lo. Mas o verso de número 4 fala-nos também que este homem, este centurião romano, este homem influente, bem de vida, ele é estimado pelos religiosos, não pelo seu poder, mas ele é estimado entre os religiosos, com certeza por conviver com eles e ajudá-los. E isso nós podemos ver no verso de número 4, onde os próprios religiosos dizem: Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isso. Estes homens estão intercedendo por aquele centurião romano, justamente porque a convivência que eles tinham com ele era uma boa convivência, e ele era bem quisto por aqueles homens. Justamente porque este homem tem uma fé que está interessada em abençoar vidas. Mas não para por aí, porque o verso de número 5 ainda nos traz uma informação que vem complementar esse fato de que a fé daquele homem abençoava vidas. Aqueles homens que estão diante de Jesus, intercedendo por ele, de forma persistente, eles dizem que aquele homem, aquele centurião, é amigo do povo, e além de ser amigo do povo, ele usa seus bens para abençoar, porque ele foi capaz de edificar, de construir uma sinagoga para que os judeus pudessem se reunir. Enfim, se entendermos que
quem eram os oficiais romanos. Nós entenderemos o porquê a fé deste homem o fazia abençoar, o levava a abençoar vidas. Justamente porque os oficiais romanos eram homens oficiais implacáveis, homens sem coração, que faziam uso do poder para aplacar, e por meio do poder e autoridade e fidelidade ao imperador, conseguir cumprir tudo o que lhes era imposto a qualquer preço, a qualquer custo. Nós entenderemos então que a fé deste homem o transformou, e o melhor ainda, o levou a abençoar vidas, não se utilizando da sua fé somente para alcançar benefícios para si. A fé deste homem deixa Jesus admirado, justamente porque, apesar de ser quem ele era, este homem, ele estava preocupado em abençoar vidas. Estava preocupado em abençoar o seu servo, estava preocupado em abençoar os religiosos, estava preocupado em abençoar o povo, estava preocupado em abençoar os judeus. E esta fé é uma fé que deve ser exemplar para nós, uma fé que não busca somente os próprios interesses, mas é capaz de olhar para o próximo. Porém, não é isso muito que nós vemos hoje, pois as pessoas têm desenvolvido uma fé que tem visado, que tem buscado o poder, que tem buscado a prosperidade, que tem buscado destaque e que pouco visa abençoar vidas por meio de oração em prol dos outros, por meio de atitudes para abençoar terceiros. A fé que agrada a Deus é uma fé que leva a pessoa o tempo todo a abençoar vidas, a amar vidas. Neste período de pandemia, nós somos desafiados a colocarmos em prática uma fé não somente que nos abençoe, mas nós somos desafiados em colocar em prática uma fé que agrada a Deus, de maneira que a nossa fé possa ser utilizada para abençoar outras vidas. Seja da forma que for, para auxiliar da maneira que for, que a nossa fé possa demonstrar para as pessoas que nós não estamos preocupados, pensando somente em nós. Ao tratarmos as pessoas com dignidade e não como objetos, devemos aprender com este centurião, que estimava muito o seu servo, apesar de ser o seu escravo. Neste tempo de pandemia, estamos sendo desafiados a sermos amigos das pessoas, a abençoá-los com os nossos recursos, com os nossos dons. Nós temos visto muitas matérias falando de atitudes, de gestos, de cristãos para abençoar outras vidas neste tempo de pandemia. Um pastor, nestes dias, foi para um dos grandes hospitais em São Paulo com o seu saxofone, a fim de tocar pelos corredores do hospital, pelo saguão, pelas calçadas, para que as pessoas que ali estavam pudessem ouvir a canção Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. E por onde este pastor passava, tocando esta canção com o seu saxofone, as pessoas eram tomadas por uma grande emoção, por um grande amor, justamente por esta mensagem de esperança que estava sendo levada por meio da música. Um outro pastor também está tirando 2 dias da semana para fazer visitas, ficar à porta de cemitérios, de hospitais, para levar palavra de consolo, de esperança às pessoas que estão por ali. Essas são formas que nós temos visto das pessoas demonstrarem uma fé que está preocupada não com os próprios interesses, mas uma fé que está preocupada em abençoar vidas. Abençoar assim como Jesus nos abençoou por meio da salvação. Cristo Jesus, quando foi para aquela cruz, quando carregou aquela cruz, ele não pensava nele, ele pensava em mim, pensava em você. E é isso que nós estamos sendo convidados a aprendermos aqui por meio deste texto, que a fé que agrada a Deus é aquela fé que está voltada em abençoar vidas. Mas uma outra característica desta fé
que deixou Jesus admirado. E com certeza é uma fé que agrada a Deus, é uma fé que gera uma vida de submissão. E isso nós vemos a partir do versículo de número 6, onde o texto nos diz o seguinte: Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Na continuidade, Lucas relata que por mais uma vez aquele homem surpreende, pois após deixar claro que apesar de ser quem é, ele preocupa-se em abençoar vidas, aquele homem despe-se da sua autoridade, da sua posição, do seu prestígio e mostra-se uma pessoa totalmente submissa, que não se importa em humilhar-se. E isso fica bem claro, ele deixa isso bem claro, quando Jesus está a caminho da sua casa, pois o centurião, este homem romano, ele envia amigos para dizer que ele não era digno de receber Jesus em sua casa. O verso de número 6. É interessante que, numa outra tradução da King James, ele diz: não sou digno de tamanha honra. Ele se considerava uma pessoa indigna de ter Jesus em sua presença, ou de estar na presença de Jesus. E assim, por isso, ele não foi até ele, até mesmo para pedir isso. Ele diz: eu não sou digno até de ter ido me encontrar com o Senhor para lhe dizer estas palavras. Nós estamos aqui diante de um homem totalmente submisso, um homem humilde, que reconhece que apesar de ter poder, ele também é submisso aos seus superiores. Ele diz no começo do verso de número 8, porque eu também sou homem sujeito a autoridades. Em outra palavra, ele não está destacando somente que ele tem poder, mas ao falar para Jesus, ao mandar um recado para Jesus, ele está dizendo: eu também obedeço ordens. Eu sou uma pessoa submissa, eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa que não sou digna de estar na presença do Senhor. E o fato é que a fé deste homem o levou a despir-se de toda a prepotência e arrogância que poderiam estar presentes na sua vida. E com certeza isso agrada a Deus, pois Jesus é o maior exemplo de humildade que nós temos na palavra de Deus. Quando nós olhamos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, do verso 5 ao verso de número 8, o texto nos diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser o igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e em morte de cruz. Vejam vocês que o próprio Senhor Jesus é um exemplo para nós de submissão. O próprio Senhor Jesus é um exemplo para nós de obediência. O próprio Senhor Jesus é um exemplo para nós de humildade. Porque mesmo sendo o próprio Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele então se esvazia, assume a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilha, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós devemos entender por meio deste texto que a fé que agrada a Deus é aquela fé que nos leva a sermos submissos, que nos leva a sermos humildes, que nos leva a declararmos como este homem declarou: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Eu não sou digno de receber um olhar teu.
eu não sou digno de receber o teu favor. Pois, sendo Jesus o nosso maior exemplo de humildade, nós temos que entender que, mesmo sendo o próprio Deus, quando as pessoas queriam exaltar a Jesus, ele toma então uma bacia ou uma toalha e vai lavar aos pés dos discípulos, dizendo que no reino de Deus, o maior não é aquele que tem poder, o maior não é aquele que manda, mas o maior é aquele que serve. E assim ele nos deixa este exemplo de humildade, esse exemplo de submissão, que mesmo sendo o Rei dos Reis, entrou em Jerusalém montado em um jumento, que nem mesmo seu era. É muito interessante olharmos para essa questão da humildade, da submissão que Jesus Cristo deixa para nós como exemplo. O pastor e teólogo americano Jonathan Edwards, ao falar sobre este assunto, sobre a submissão, sobre a humildade de Jesus, ele comenta há mais de 250 anos atrás que Jesus Cristo é um conjunto admirável de características excelentes e diversificadas. E sobre este comentário, o teólogo e pastor John Piper escreve o seguinte: admiramos Cristo por sua transcendência, mas o admiramos mais ainda, porque a transcendência de sua grandeza se mistura com submissão a Deus. Maravilhamo-nos nele, porque sua justiça inflexível é temperada com misericórdia. Sua majestade é adoçada com meiguice. Apesar de igualar-se a Deus, ele tem uma profunda reverência por Deus. Apesar de ser digno de tudo o que é bom, ele foi paciente para sofrer o que é mal. Seu domínio soberano sobre o mundo foi revestido de um espírito de obediência e submissão. Ele confundiu os orgulhosos escribas com a sua sabedoria, mas foi simples a ponto de ser amado pelas crianças. Ele acalmou a tempestade com uma só palavra, mas não destruiu com um raio os samaritanos, nem fugiu do martírio da cruz. É este Jesus humilde, é este Jesus submisso que somos desafiados a vivermos uma fé, a desenvolvermos uma fé que nos leva a sermos submissos, que nos leva a sermos humildes, a tal ponto de dizermos: não sou digno de tê-lo perto de mim, não sou digno de tê-lo na minha presença, na minha vida, na minha casa. Reconhecendo, assim como aquele centurião romano, que independente de quem sejamos neste mundo, ou do que tenhamos neste mundo, ou do prestígio que nós exerçamos neste mundo, não somos dignos, pois a fé que agrada a Deus deve nos levar a uma vida de submissão, de humildade. Mas agora surge uma pergunta: qual o caminho da submissão e da humildade? Com certeza é a proximidade com Jesus. Eu fico a pensar que aquele centurião, ao enviar anciãos para intercederem por seu servo junto a Jesus, e ao ficar sabendo que Jesus estava a caminho, ele começou a pensar acerca de quem estava indo para a casa dele, que era o próprio Filho de Deus, o próprio Deus. Ele ficou a pensar que aquele que estava curando, aquele que estava salvando vidas, perdoando pecados, estaria na casa dele. E o fato é que somos levados a pensar que o que nos leva a uma vida de humildade e submissão é a proximidade com Cristo Jesus. Porque quanto mais próximo Jesus estava da casa daquele homem, mais esse homem se considerava indigno de estar na presença de Jesus. E assim, a submissão e a humildade nascem a partir da nossa proximidade com Jesus, pois quanto mais próximos estivermos dele e quanto mais intimidade tivermos com Cristo Jesus, ele nos mostrará quem ele é, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua justiça. Ele nos mostrará quem realmente ele é e nos mostrará quem realmente nós somos. E daí, diante de quem é Jesus e diante de quem nós somos, nós não temos outra saída, não temos outro caminho, a não sermos o de nos humilharmos em sua presença, de nos colocarmos na posição de humildade, na posição de submissão
diante dele. Na presença de Jesus, não há outra saída, a não sermos fazer o que Isaías fez diante da visão do trono de Deus. Cair de joelhos e dizer: ai de mim, porque vi o Rei da Glória, e os meus lábios são impuros. Eu sou homem de lábios impuros, e serei consumido pela ira de Deus. É neste momento que estamos próximos de Jesus, assim como aquele centurião estava próximo de Jesus, que nós devemos desenvolver uma fé submissa, uma fé de humildade, independente do que tenhamos ou de quem sejamos nós. A presença de Cristo Jesus em nossas vidas lança luz nas áreas escuras da nossa vida, fazendo-nos perceber que somos totalmente dependentes dele, fazendo-nos perceber que não somos ninguém quando comparados à sua santidade e ao seu poder. Cristo Jesus nos mostra quem realmente somos nós. E que assim como aquele homem, possamos desenvolver esta fé que agrada a Deus, sabendo que esta fé que agrada a Deus é uma fé que gera em nós submissão, uma fé que gera em nós humildade. Mas por fim, esta fé que agrada a Deus, que nós vemos por meio da vida deste centurião, é uma fé que crê no poder de Jesus. E isso nós vemos nos versos de número 7 e 8 do texto. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. É interessante que, por fim, Lucas ensina-nos que a fé que agrada a Deus é aquela que crê no poder de Deus. Isso fica claro na vida daquele centurião, quando ele remete-se a Jesus por meio dos seus amigos e diz: eu não sou digno de que o Senhor esteja na minha casa, mas se o Senhor mandar com uma palavra, o meu rapaz será curado. Este homem está dizendo para Jesus: o teu poder é tão grande, eu tenho ouvido dizer tantas coisas acerca deste poder, que o Senhor tem operado milagres e curas, que o Senhor nem precisa ir até a minha casa. Se o Senhor ordenar daqui mesmo, o meu rapaz será curado. Uma outra tradução nos diz: mas ordena com uma só palavra, que ele será curado. Mas que fé é esta? O fato é que Jesus fica admirado com esta fé que está diante dele ali, representando aquele centurião. E o próprio Senhor Jesus, admirado, ele se volta para as pessoas que o acompanhavam e declara para essas pessoas: eu nunca vi fé igual a esta em Israel. É a primeira vez que eu vejo uma fé desta. É interessante que essa expressão admirado, que é utilizada aqui com Jesus, ela aparece somente por mais uma vez no Novo Testamento. E é exatamente em Marcos 6,6, onde Jesus também fica admirado com a falta de fé dos moradores da cidade da sua infância. Ao ver que a cidade que Jesus cresceu, as pessoas não criam nele, Jesus também fica admirado. Então nós temos aqui Jesus admirado com uma fé exemplar que ele nunca viu em Israel, mas nós estamos também diante de um Jesus admirado por uma fé que nem os seus o reconheceram. O fato é que aquele centurião, ele creu no poder de Jesus, o poder que, por meio da sua palavra, trouxe à existência todas as coisas, poder que quando a tempestade abarroadora alcançava o barco, atingia o barco onde ele estava com os seus discípulos, com a sua ordem a tempestade cessou, poder que solidificaram as águas para que ele pudesse andar sobre elas, poder que transformou água em vinho nas bodas de Caná da Galileia, poder que continua a sustentar todas as coisas por meio da sua palavra.
poder que ressuscita mortos, cura leprosos, cegos, coxos, paralíticos, poder que pode fazer sair da sepultura e descer à sepultura, conforme está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 6, poder que faz com que a criação prostre-se diante dele, conforme descrito no Salmo 148, verso 7 e verso 8. Enfim, o centurião romano creu que Jesus não precisava ir até a sua casa, pois com o seu poder, com uma só palavra, poderia curar seu servo à distância. Cristo não mudou, seu poder continua o mesmo, pois ele ainda tira pessoas do império das trevas e leva as pessoas para o reino da luz. Cristo ainda continua a salvar, a curar e a nos dizer: a minha graça te basta. A fé que agrada a Deus é aquela que continua crendo no impossível, é aquela que crê que o Filho de Deus, ele pode nos fazer nascer de novo. A fé que agrada a Deus é aquela que reconhece que Cristo Jesus tem poder para curar, tem poder para salvar, tem poder para perdoar pecados. É esta fé que agrada a Deus que o centurião demonstra para Cristo Jesus e que o deixou admirado e que o faz declarar: fé igual a esta eu nunca encontrei em Israel, eu nunca vi entre os religiosos. Então nós podemos concluir relembrando que o artigo do Estado de Minas afirma que durante a pandemia as pessoas estão exercitando a fé, mas fé em qualquer coisa. Porém, por meio desse texto nós somos convidados a depositarmos nossa fé em Jesus Cristo. Não qualquer tipo de fé, mas uma fé que agrada a Deus. Nós, neste tempo de pandemia, estamos sendo desafiados, convidados, pelo exemplo deste centurião, a desenvolvermos uma fé que deixe Cristo admirado. E esta fé é aquela fé que justamente nós vimos por meio da vida deste homem, que é uma fé que tem interesse em abençoar vidas. Ela não é uma fé que busca somente os próprios interesses, mas ela está preocupada em abençoar pessoas, em erguer os olhos e ver a necessidade das pessoas, em olhar para as pessoas e orar por elas, em levar até as pessoas uma palavra de paz, de esperança, de conforto, de ânimo, em ir até as pessoas para consolá-las, em ir até as pessoas para abençoá-las, para socorrê-las. É uma fé que se entrega, é uma fé que nos leva a sentir o que as pessoas estão sentindo. Mas esta fé que agrada a Deus, vista por meio da vida deste centurião, também é uma fé que gera uma vida de submissão e humildade diante do Senhor. Que nós possamos nos despir do nosso eu, que nós possamos reconhecer quem é Jesus e quem somos nós, que não somos dignos de estarmos na presença dele, mas que ele, por sua infinita graça, nos permite estarmos. E que assim possamos nos despir do nosso eu, da nossa prepotência, da nossa arrogância, daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, achando que isso é capaz de conquistar algo diante de Cristo Jesus. Que possamos nos despir dessas ideias erradas e possamos nos humilhar na presença de Jesus. Possamos ser submissos a Cristo Jesus. Porque a fé que agrada a Deus, ela gera uma vida de submissão, de obediência e de humildade. Mas também que nós possamos desenvolver esta fé que agrada a Deus por meio de crer no poder de Jesus Cristo. Que assim como aquele homem, nós possamos crer que o Senhor Jesus não precisa estar presente, mas que ele tem poder tal que por meio da sua palavra ele pode fazer as coisas acontecerem, pois na criação Cristo Jesus, do nada, pelo poder da sua palavra, juntamente com Deus Pai e o Deus Espírito Santo, fizeram todas as coisas virem a existir. Mas que o nosso maior exemplo não seja somente aquele centurião, mas que o nosso maior exemplo
seja o próprio Jesus Cristo, que, na verdade, entregou-se por nós na cruz do Calvário. Ele foi capaz de não pensar nele, mas ele foi capaz de pensar em mim e você. Que o nosso maior exemplo seja Cristo Jesus, que se humilhou, mesmo sendo o próprio Deus, tomando forma de homem e indo para a cruz. Mas que o nosso exemplo seja também Jesus Cristo, que por meio do seu poder, ele é capaz de nos salvar, de nos tirar do império das trevas e nos levar para o reino da luz. Em Cristo Jesus, por meio do seu poder, nós somos salvos, nós somos perdoados, nossa dívida é paga e assim nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Que nós possamos ter essa fé que agrada a Deus e que o nosso maior exemplo seja Jesus Cristo. Exemplo de entrega, de humildade e de poder. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe a desenvolvermos esta fé e a vivê-la nestes tempos que estamos vivendo. Amém.